A paz da Nossa Senhora Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho, né? Todo dia um vídeo novo, você recebe as notificações. Curta, compartilhe, né? Sempre bom compartilhar a palavra do Senhor. E lembrando que estamos no livro de Jeremias, né? Um profeta do Senhor. Hoje o cinto de linho, símbolo de Judá, no capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus ombros, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus ombros. Então veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre o teu lombo e levanta-te. Vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu que ao final de muitos dias que meu Senhor disse: levanta-te, vai ao Eufrates e tome dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está pegado aos ombros do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Aqui Deus escolheu a Israel como seu povo, né? E ele fez uma aliança com o povo, mas infelizmente o povo não estava cumprindo a sua parte, né? Os odres de vinho no versículo 12. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Porém tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, aos sacerdotes, aos profetas e a todos os habitantes de Jerusalém. E falou-eis em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Ameaça de cativeiro no versículo 15. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos soberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. Amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo.
Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás, quando ele te castigar, porque os ensinastes a serem príncipes e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? A causa das desgraças. No versículo 22. Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas palavras se descobriram as tuas vestes, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como o restolho, que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras, assim também eu levantarei as tuas vestes até o teu rosto e aparecerá a tua vergonha. Já vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos e a enormidade da tua fornicação sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda te fornicarás? Deus chama a atenção várias vezes e eles não escutam, né? Através de Jeremias, aqui Jeremias fala as profecias, mas ao invés do povo escutar, ao invés de dar ouvidos ao servo do Senhor, eles procuram fazer mal ao profeta, né? Eles pensam mal do profeta, evitam falar com Jeremias, fazem de tudo contra Jeremias, porque eles acham que... porque eles não gostam, né? Porque Jeremias fala coisas ruins, mas as coisas ruins que Jeremias fala são as palavras de Deus, né? E são coisas que acontecem por culpa deles mesmos, né? Afinal de contas, eles é que estão blasfemando contra Deus, né? Se prostrando a outros deuses, né? Blasfemando contra Deus há muito tempo, né? Deus está chamando a atenção deles e mesmo assim eles continuam não ouvindo a palavra do Senhor. Seca, fome e miséria no capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão à cisterna e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Que situação, né? Oração de Jeremias e a resposta de Deus no versículo 7. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Há esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como o homem surpreendido, como o poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste.
Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Isso aqui é interessante porque a gente comentou sobre isso, né, esses dias, né, sobre os falsos profetas. Eles ainda existem no dia de hoje, né? Então que a gente tenha que ter muito cuidado. Nas igrejas tem muita revelação, tem muita gente que trabalha muito em cima disso, né? Só quer saber de revelação. Tem gente que só vai à igreja se tiver revelação, né? Esse no caso de pessoas, né? Só vai à igreja se tiver revelação. Tem pessoas que só querem pregar na igreja se fizer revelação. Então que sirva de alerta, porque a revelação, do jeito que tem os profetas verdadeiros, né? Que realmente que Deus realmente dá o dom da profecia, tem também os falsos profetas, né? E a gente reconhece os falsos profetas são aqueles que o que falam não condiz com a Bíblia e que não acontecem, né? A sua profecia não acontece. Então, quando houver alguma revelação a ti, seja boa ou ruim, não se desespere nem se entusiasme, né? Primeiramente, se coloque diante de Deus, converse com Deus, entregue nas mãos dele: Senhor, se essa profecia realmente vem de ti, então me esclareça a mente, né? Clareie a minha mente e diga a mim o que o Senhor deseja que eu faça, né? Não tome nenhuma atitude precipitada para que você não caia no engano, né? E aqui a gente continua no versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, e eis aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover, ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor Deus nosso. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Aqui, amanhã a gente vai continuar com o diálogo de Jeremias com Deus, né? Imagina só, mesmo com tudo, mesmo com toda a blasfêmia, mesmo com tudo contra o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel blasfemando feio contra o Senhor, né? Se prostrando a outros deuses, fazendo maldades, profetizando falsamente, então realmente indo contra o Senhor mesmo, né? E ainda indo contra um ungido do Senhor, um profeta do Senhor, né?
E mesmo assim, Jeremias, né, um servo do Senhor, ele intercede pelo povo de Jerusalém, que isso também nos sirva de lição, né? Afinal de contas, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Não julgueis para não ser julgados. Deus não faz acepção de pessoas. É, a gente não sabe quem será salvo e quem não. Eu não sei nem se eu serei salva. Estou fazendo o máximo de mim para que eu possa ser salva, mas nada me garante a salvação, né? Porque a salvação vem pela graça. Então, o que eu faço não me garante a salvação. Procuro andar nos caminhos do Senhor, procuro seguir seus mandamentos, né, procuro fazer a bondade, procuro ajudar as pessoas e tal, mas isso não me garante a salvação. O que garante a salvação é a graça do Senhor. E a gente não sabe aonde a graça do Senhor cai, né? Então, isso a gente só vai saber exatamente no dia do julgamento. E a palavra de Deus também diz que não é pela obra, ou seja, não adianta, assim, não é que não adianta, lógico, é muito bom fazer caridade, né? E a gente também se sente muito bem quando a gente ajuda as pessoas. Lógico, quando a gente ajuda sem interesse, quando a gente ajuda por ajudar realmente, é uma alegria muito grande no nosso coração. Mas essas ajudas, né, a caridade em si, isso não garante também a vida eterna, não. Porque a palavra de Deus diz que a obra não salva ninguém. Então a gente não tem, nós, os filhos de Deus, a gente não pode ter certeza nem da nossa salvação, quanto mais da salvação do próximo. Porque a salvação só virá realmente para quem a graça de Deus sobrecair. E então a nossa missão é o quê? A nossa missão é divulgar a palavra do Senhor. É divulgar a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, né? Afinal de contas, a partir do momento que a gente realmente anda nos caminhos do Senhor, que a gente reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que ele realmente é o Filho de Deus, né? Que ele se fez carne e que a gente é batizado nas águas, a partir desse momento a gente se torna filho de Deus, né? Então, isso, ao meu ver, já é o caminho da salvação, né? E lógico, se manter nesse caminho, porque infelizmente muita gente acaba se desviando desse caminho. Então a nossa missão é trazer mais pessoas para esse caminho. E os ímpios, né? E as pessoas que não estão nesse caminho, principalmente as pessoas que a gente vê que tem maldade em seu coração, que gosta realmente de fazer maldade contra os outros, eu sei que é difícil, mas o que a gente tem que fazer é interceder por essa pessoa, para que ela realmente tenha o seu coração amolecido por Jesus Cristo. O que a gente pode fazer é isso, o que a gente pode fazer é orar. Eu morei num lugar onde, nossa, não gosto nem de lembrar que era horrível ali, final de semana, um barulho alto tal, e começava brigas e brigas, tinha criança dentro da casa. Eu falei, meu Deus do céu, eles embriagados e sabe-se lá mais o que usava. Eu falei, meu Deus do céu, e se tiver uma arma ali, e eles com criança dentro de casa, parede germinada, se atirarem ali, pode acertar a criança, pode acertar a gente ali. O que eu comecei a fazer foi o quê? O que eu podia fazer ali era orar. Eu comecei a orar, falei, Senhor, interceda ali, que o teu espírito apazigue ali essa briga ali. Eu sei que não são seus servos, mas tem uma criança ali, né? A tua palavra diz que o teu reino é delas. E a criança não tem culpa, né, do que está acontecendo. Então proteja ali, e nós, seus servos, estamos aqui também, né? De repente acontece alguma coisa ali, vem uma bala perdida ali, ou seja, uma bala achada, né? Então a gente tem que interceder por essas pessoas. Muitas delas acabam caindo no esquecimento ali da maldição, porque não tem ninguém que interceda por elas, né? É uma luta muito forte, realmente. Você tem que se manter firme, né? Tem que orar, tem que jejuar, tem que se manter firme nessa oração, tem que ali com frequência nessa intercessão,
não pode esmorecer, né? Tem que se manter. Lembre-se, né? Tem uma história, não lembro, é na Bíblia que tem essa história, né? De falando que o anjo se atrasou porque ele foi pego no meio do caminho. E o que foi lutando no meio do caminho, né? Então essa é a questão. O anjo do Senhor, ele vai até essa pessoa ali, mas o demônio vai impedindo, né? Os anjos do demônio vão impedindo ali. Então a gente tem que continuar firme ali, a gente tem que continuar na oração para que o anjo do Senhor chegue até aquela pessoa ali, para levar a luz ali, para tentar amolecer aquele coração. Não pode desistir, não pode esmorecer, né? A gente tem que sempre se manter firme no caminho do Senhor, mas a gente também tem que se manter firme nas intercessões também, porque isso pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém, né? A gente tem que se manter firme levando a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o seu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Pai. Nos fortaleça sempre em teu caminho, Pai, sempre na sua força, na sua glória, Pai. Nos mantenha sempre firmes, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Transforma esse coração, Senhor. Encha com o teu poder, com a tua unção, com o teu amor, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo o mal, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam direcionando cada um deles, Pai. Peço a Ti também pelos Teus filhos, Senhor, nós necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Tua direção, Pai. Necessitamos que nos capacite, Senhor, para proclamarmos cada vez mais o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.